Olá, muito obrigada por compartilhar esse seu tempo para conhecer mais sobre nosso curso Empresas, Direitos Humanos e ESG. Nossa proposta é apontar, a partir de uma abordagem panorâmica, como os temas de direitos humanos e de ESG impactam a atuação das empresas, seja como guias de conduta, seja no que tange à gestão de risco. O curso é composto por 5 aulas, em uma parceria da Curadoria de Ações e Direitos Humanos e a ESG Inteligente. Ele objetiva desde um contato inicial com a temática, passando pelo aprofundamento dos debates até a análise de temas relevantes no universo direitos humanos, empresas e ESG. Eu teria o prazer de ministrar a primeira aula, discorrendo sobre as sinergias entre os direitos humanos e o mundo corporativo, destacando temas em que os direitos humanos convergem, impactam e podem ou devem guiar a conduta das empresas. Isso porque as empresas são destinatários de direitos humanos, inclusive com normas da ONU sobre o tema, não é mesmo, Daniele? É verdade, Liliana. A ONU tem uma preocupação que vem de muitos anos com esse tema. Então, nós temos ali os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, que trazem metas que os estados têm que alcançar nos temas ambientais, nos temas de direitos humanos. E o que chama atenção é que mesmo esses objetivos, eles devem ser alcançados com a participação das empresas. Essa discussão é muito longa e o marco normativo mais importante que a gente tem na ONU, ele é de 2011, são os chamados Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos, e é justamente sobre isso que eu vou falar na minha aula. Eles são um grande indicativo para as empresas das responsabilidades que elas devem ter em relação a direitos humanos e também, claro, das obrigações que os próprios estados também têm que cumprir em termos de proteção dos direitos humanos. Esse marco normativo, esses princípios, eles são bastante relevantes para todos aqueles que se interessam por esse tema, porque foi a partir desses princípios que nós começamos a ver diferentes estados regulamentando as condutas das empresas e também começamos a ver as próprias empresas se autorregulando e, claro, adotando condutas para demonstrar, né, que elas têm uma preocupação e que elas se sentem responsáveis por tudo aquilo que acontece no planeta. Eu acho que uma das formas de maior relevo nesse tema de empresas e direitos humanos é justamente a atuação das empresas em ESG, né? Essas letrinhas tão famosas. E nesse campo, um destaque especial precisa ser dado justamente aos aspectos sociais, que é a letra S do acrônimo. Certo, Paulo? Com certeza, Daniele. Um prazer a gente estar aqui falando sobre esse curso pensado justamente nessa temática que necessita de mais atenção por atores privados, por atores públicos, uma responsabilidade compartilhada. E quando a gente pensa sobre as letras, né, ESG, cada uma tem um universo e que esse universo ele também conversa, há um diálogo entre elas. Não dá para falar sobre o ambiental, né, quando a gente transforma o ESG para ASG, né, o ambiental, o social e a governança, e de forma isolada. Em realidade, a gente precisa trabalhar de uma forma conjunta para que a gente possa realmente implementar essas, entre aspas, letras. Quando a gente fala sobre o S, que é o social, a gente está falando sobre a questão de direitos humanos, a gente está falando sobre os aspectos de uma responsabilidade nesse sentido. Então, daquela mesma temática que a gente acaba estudando sobre direitos humanos, que parece muito longe, muito próxima à responsabilidade do Estado, a gente traz agora próxima à realidade das empresas quando nós estamos falando sobre o ESG, quando a gente está falando sobre os direitos humanos. Então, como aí respeitar esses direitos no momento em que eu estou tratando de uma atividade empresarial. Então, a perspectiva das empresas nesse sentido deve ser de uma responsabilidade que se torna ativa no momento da sua construção da sua política interna e também pensando no seu impacto externo. E nesse grande contexto que a gente vai tratar na minha aula, que é a aula de número 3 do curso, a gente vai entrar dentro dessa temática e estudar como que as empresas aí respeitam direitos humanos e como que elas podem atuar também para promover direitos, entendendo o seu papel, o seu impacto no mundo que hoje nós vivemos.
E nesse sentido, dentro desse grande contexto, a gente falando sobre a questão do ESG, a gente precisa entender que também está associada à gestão de riscos das empresas. E nesse contexto, o tema de devida diligência, ou como a gente sempre ouve o termo em inglês, due diligence, em direitos humanos é fundamental. E para isso, nós contaremos com a aula da nossa querida Luísa. Então, Luísa, o que a gente pode entender um pouco sobre o tema de devida diligência? Muito obrigada, Paula. Exatamente, não podemos falar sobre empresas e direitos humanos sem falar sobre gerenciamento de riscos para evitar impactos e violações em direitos humanos. Eu vou falar sobre isso na minha aula, a partir da devida diligência em direitos humanos, qual a importância da devida diligência em direitos humanos, que é um processo contínuo, sem início específico, sem um fim específico e sem um fim definido, porque é um procedimento que deve ser feito a todo momento para gerenciar todo o risco que pode aparecer no decorrer da atividade empresarial. E esse procedimento, ele vai ajudar a gente a entender quaisquer riscos que venham a aparecer dentro dessa atividade. Afinal, violar direitos humanos é sempre possível em qualquer âmbito, não só no âmbito público, mas também no privado. E não violar direitos humanos é uma forma de reduzir gastos e reduzir impactos negativos na marca e na reputação das empresas. Qualquer empresa, ainda que sem intenção, pode impactar negativamente ou violar direitos. E esses impactos podem ser internos, diretamente relacionados aos trabalhadores, aos prestadores de serviços, diretos ou indiretos, na cadeia de operação, né, nas relações comerciais da empresa, no ambiente, no entorno dos negócios, quando tem uma obra na comunidade local. Então, a gente vai tentar trabalhar com vocês como fazer o procedimento da devida diligência em direitos humanos, com um foco em proteção da empresa e dos direitos das pessoas que podem ter qualquer impacto por meio daquela atividade. Isso demonstra como os direitos humanos são relevantes para as empresas e como devem estar incorporados na governança corporativa, certo, Melina? Certíssima, Luísa. Obrigada pela provocação. E você toca num ponto que é fundamental. Os direitos humanos, obviamente, não são só um eixo transversal nas ações das empresas, mas eles precisam estar, de fato, arraigados na governança corporativa. Durante a minha aula, que é a última aula que fecha esse ciclo de debates, né, precedidas por essas reflexões tão relevantes que as professoras antes de mim colocaram, nós exploraremos essa integração, como os direitos humanos dentro da visão da cultura corporativa, eles correspondem não apenas ao cumprimento do que a legislação exige, não apenas a um imperativo de responsabilidade ética, mas também atendem a uma estratégia interessante e inteligente de negócios, né? Nós vivemos num mundo em que as consumidoras e os consumidores estão cada vez mais exigentes, mais conscientes sobre as práticas das empresas. Os investidores, as investidoras também querem saber exatamente, né, a responsabilidade que essas empresas têm com os impactos que provocam aí naquelas 3 letrinhas que foram antes tão bem faladas, do E, do S e do G. Obviamente, a gente vive no nosso cenário nacional ainda dificuldades de implementação dessas práticas, nós temos ainda a ausência de uma base normativa robusta, dificuldades práticas que as empresas enfrentam para alinhar os seus processos operacionais com os princípios de direitos humanos, devido a diversos fatores. E um tema particularmente sensível e relevante dentro desse cenário é a incorporação de uma lente de gênero dentro da proteção dos direitos humanos no âmbito da governança corporativa. Isso porque é um dever das empresas garantir que as suas políticas, que as suas práticas promovam a igualdade de gênero em todos os níveis, desde o recrutamento e da seleção, passando pelo desenvolvimento da carreira, a tomada de decisões, mulheres em posição de liderança. Portanto, nesse momento específico e final do curso, nós vamos finalizar abordando as dificuldades práticas que decorrem dessa integração de uma perspectiva de gênero no âmbito da governança corporativa em relação à realização dos direitos humanos
sobretudo das mulheres. Falaremos em relação às disparidades salariais, que ainda são uma realidade, a subrepresentação em cargos de liderança e temas sensíveis, como, por exemplo, o assédio no ambiente corporativo. Essas todas são questões essenciais, porque, obviamente, a igualdade de gênero não é apenas um direito humano básico, mas um componente fundamental para o sucesso e para a sustentabilidade de toda e qualquer empresa a longo prazo. Então, esse é um panorama do que nós vamos tratar nesse curso. Nós convidamos a todas as pessoas que estão interessadas em aprofundar os seus conhecimentos sobre o tema a se inscreverem nele. Estamos começando no dia 15 de agosto. Vamos abordar todos esses 5 tópicos que foram aqui delineados e esperamos muito ver todas e todos lá, porque temos certeza que juntas e juntos podemos fazer uma diferença significativa na promoção dos direitos humanos no ambiente empresarial.